os teus ouvidos e os teus olhos abertos, para ouvires a oração do teu servo, que eu hoje faço perante ti, dia e noite pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que temos cometido contra ti. Também eu e a casa de meu pai temos pecado. De todos nossos corrompemos contra ti, e não guardamos os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos, que ordena-te a Moisés, teu servo. Eita, Senhor, aleluia. Glorificando o nome do Senhor. Aleluia, Jesus. Irmãos, aqui nesta palavra vem nos dizer, né, de um servo chamado Neemias, que ele foi para uma cidade, irmãos, saiu, largou a sua cidade, né, de Natal, onde ele nasceu e se criou, e foi para outra cidade chamada Susã. E nesta cidade, irmãos, ele estava lá, ele estava servindo o rei, né, desta cidade, ele estava sendo um copeiro, né, lá ele tinha paz, ele tinha conforto, ele tinha tudo, né. Então, irmãos, Neemias, ele estava lá servindo este rei, porque o rei confiava nele, né. Então, Deus fez que acontecesse algo lá na cidade onde ele morava, né, a cidade natal dele. Então, veio várias pessoas, né, e disseram para ele, chegaram e deram uma notícia para ele, né, que Jerusalém estava quebrado, né, estava tudo destruído, né, o povo de lá. E aí, irmãos, Neemias, só o povo chegando e falando para ele, né, dando a notícia, mas até então o irmão dele chegou e disse para ele, né, que falou para ele, Neemias, a cidade está toda quebrada, a cidade está toda, o povo de lá está tudo corrompido, né? E aí, Neemias, ele não agiu por impulso, né, irmãos? Assim, tipo, ele saiu e logo foi resolver. Não, ele não agiu por impulso, irmãos. Ele se ajoelhou, né? E começou a orar ao Senhor. Ele jejuou, ele desceu na casa do oleiro, né? E começou a orar ao Senhor, né? E falando para Deus, naquele momento, ele não disse, Senhor, o teu povo pecou contra ti. Ele não disse assim. Ele se colocou entre aqueles povos, né? Então ele agiu com sabedoria. Ele agiu com sabedoria, ele não agiu por impulso. Ele foi lá, né, e desceu na casa do oleiro e orou ao Senhor, né? E aí naquele momento, e onde ele estava, irmãos, era muito longe da cidade de onde ele já tinha vindo, né? E neste momento ele se colocou perante o Senhor, né? E começou a clamar, né? E falando para o Senhor, primeiramente ele confessou o pecado. Eita, Senhor! Tudo aquilo, não, porque ele não era, irmãos, ele não estava pecando, ele não estava, né, que ele estava na cidade, ele estava servindo o rei, e aí, mas ele se colocou entre os outros, né, os pessoal lá da cidade dele, e aí, ele confessou, ele se aquebrantou diante do Senhor, né. Então, irmãos, nessa palavra, o que eu vejo, né, que nós, hoje em dia a gente passa por uma prova, acontece alguma coisa com a gente já quer agir por impulso, já quer agir na raiva, né? Mas não é assim, a gente tem que adorar, a gente tem que se prostrar perante o Senhor, não é? Então, irmãos, aí Neemias, ele adorou o Senhor, né? E jejuou, orou, né, e pediu sabedoria para Deus, né, e confessou, quebrantou o coração dele, né, antes dele ir. E lá em João, capítulo 1, versículo 9, vem falar, né, que se nós confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo, né, para nos perdoar. Eita, Senhor! Então, irmãos, Neemias
se prostrou, né, perante o Senhor naquele momento e não fez, né, que nem as pessoas de hoje em dia, né? Ele não jogou pedra, né? Ele não criticou, ele não falou, porque todos estão pecando, não. Ele se colocou junto com aquele povo. Aleluia, Confessou Senhor. o nome do Senhor, né? Ele confessou e tudo aquilo que estava acontecendo, né? Porque aquela cidade, ela estava corrompida, né? Que aqui vem falar que aqui glória a Deus, aleluia. Aqui no versículo 7 diz: de todo nós corrompemos contra ti e não guardamos os mandamentos, nem o estatuto, nem o juízo, né? Então, lá em Gálatas, né, vem falar no capítulo 6, versículo 7, o que o homem semeia, isso também se feirá. Verdade, Senhor. Então, aqui nessa palavra, irmãos, Neemias nos ensina que antes da reconstrução dos muros, era necessário, né, descer a casa do Senhor, né, para que ele possa, né, reconstruir, né, aquilo que estava tudo quebrado, não é? Glória a Deus, aleluia. Oh, glória a Jesus. Então, irmãos, aqui nessa palavra eu venho também entender, né, que nós, irmãos, vamos imaginar assim a nossa casa, né, irmãos? A nossa casa que quando ela tem brechas, quando ela está com as rachaduras, não é? A gente quando vem uma tempestade, quando vem uma luta, né, entra água dentro da nossa casa, assim é a nossa vida espiritual, né, irmão? Que se a gente não der lugar para o Senhor trabalhar na nossa vida, né, acontece que as brechas, né, o vento vem e derruba, né, a nossa casa, assim a nossa vida espiritual, irmãos, né? Então, irmãos, eu venho entendendo esta palavra, não é? Que Deus, pra gente temer a Deus, né, pra gente ter as coisas, que a gente conseguir as coisas, né, glória a Deus, aleluia, Jesus, que a gente venha tampar as brechas, não é? Aleluia, Jesus, glória a Deus. Eita, Senhor, tira todo o nervosismo, todo o medo, Senhor. Então, Aleluia. irmãos, nessa palavra, né, que Neemias ele foi até lá, né, mas primeiro ele desceu a casa do oleiro, né, para entregar para Deus, né, para confessar. Então, a gente precisa quebrantar o nosso coração, né, perante a presença do Senhor, para que tudo, né, que Ele tem prometido para a gente, que venha acontecer, né. Não adianta a gente estar, né, na igreja, só ali, sentado no banco, não adianta. A gente tem que confessar, né, todos os dias, porque Aleluia, Senhor. Nós pecamos todos os dias. Sim, meu Deus. Verdade, Deus. A gente tem que confessar. Oh, aleluia, Pai, usa a tua serva, Senhor. Aleluia. Então, foi assim que este homem fez, né? Ele não jogou pedra, ele não criticou aquele povo, né? Ele não criticou ele. Ele foi lá, né, e orou e entregou o Senhor, não é? E confessou, porque se ele tem uma passagem na Bíblia, né, daquela mulher que estava em pecado, né, que Deus juntou todo aquele povo que jogava pedra nela, né, e juntou todos e botou ela no meio e perguntou para ela: cadê os teus acusadores? Que ele mandou, né? Quem não tem pecado atire a primeira pedra. E ninguém atirou, por quê? Porque todos nós temos pecado. Verdade, Deus. Todos os dias nós falhamos, né? Então, aleluia, Senhor. Pra gente ficar firme, né? Cada dia mais, que a gente possa tampar as brechas, não é? Que a gente venha reconstruir, não é? Que a gente venha entregar para o Senhor tudo aquilo, né, que a gente tem passado, né,
que a gente possa adorar o Senhor cada dia mais, não é? E então, irmãos, aleluia, Jesus, glória a Deus, aleluia, Jesus. É assim que o Senhor faz na nossa vida, porque, irmãos, dias atrás, né, eu estava no mundo aí, perdida por aí, né? E hoje em dia eu tô aqui, né, para adorar o Senhor. Aleluia, Senhor. Eu confessei tudo aquilo que eu fiz, né, no passado, né? E hoje eu tô adorando o Senhor de todo o meu coração. Porque outras vezes, irmão, eu tava na casa do Senhor, né? E não levava nada a sério, nunca tinha me prostrado de verdade nos pés do Senhor. Aleluia, então, Senhor. Todos os dias a gente tem que adorar o Senhor, porque foi assim que Neemias fez, né? Neemias, ele adorou o Senhor. Então a gente tem que nos examinar, né, todos os dias. Assim que aconteceu na minha vida, né? Um dia eu estava aí perdida, mas hoje eu tô aqui adorando o Senhor, né? Quem conhece a minha vida sabe, né, que antigamente eu entrava e saía porque eu não tinha me firmado verdadeiramente, né? Então eu tava destruída, não é? Então eu me prostrei, eu quebrantei meu coração. Eita Deus! Hoje eu estar aqui, né? Aleluia, Senhor! Adorando juntamente com os irmãos. Então, para Deus reconstruir a minha vida, eu tive que quebrantar o meu coração. Eita, então, Senhor! Assim, irmãos, que a gente tem que fazer. A gente tem que adorar o Senhor, mas verdadeiramente a gente tem que descer. Aleluia, Senhor! Tampar as brechas, ser obediente. Aleluia, aleluia, Senhor! Foi por causa da desobediência do povo, porque ele não guardou os mandamentos. Verdade, né? Deus. Então, Neemias, ele estava naquela cidade, ele não tinha como ele sair de lá, não é, para ir lá com o povo, mas só que como ele se colocou, né, juntamente com aquele povo, ele foi se prostrar, né, e foi confessar, né, todos os pecados. Ele não era um homem assim que estava errando, mas o povo daquela cidade errou, não é? Mas ele não julgou aquele povo, ele foi adorar. Então Aleluia, assim que a gente Senhor. tem que fazer. Se a nossa casa está desconcertada, está destruída, então vamos examinar, né? E vamos obedecer ao Senhor. Porque Deus, ele tem o melhor pra gente, né? Mas só que a gente tem que se colocar na posição. A gente tem que adorar o Senhor verdadeiramente, né? Aleluia, Senhor. O nosso coração verdadeiramente e confessar tudo aquilo que nós fizemos. Porque hoje em dia tem pessoas por aí, né? Que não reconhecem as coisas que faz, não é? Não reconhece, não se prostra, né, perante o Senhor. Então, irmãos, é dessa forma que Neemias fez, né? Ele se prostrou perante o Senhor. Irmãos, esta palavra Deus ele colocou no meu coração, né? Porque eu confesso que quando a irmã chegou para mim e disse, irmã, hoje amanhã se tem como a senhora trazer a palavra, eu falei, meu Deus, e agora? O que eu vou levar, Jesus? E aí eu confesso que eu fiquei um pouco nervosa, né? Mas eu pedi para Deus, né, esta palavra. Então, vamos se examinar, né, irmãos? Que a gente possa, né, examinar tudo aquilo que nós fazemos, porque não adianta a gente, eu quero a bênção do Senhor, só esperar, vem a bênção, mas a gente não se coloca na posição que é para nós estar, né? Então, é desse jeito, né, que Deus faz. A gente tem que quebrantar o nosso coração perante a presença do Senhor, né, e confessarmos, porque Neemias, ele se colocou, né, juntamente com aquele povo, né, e adorou, porque aquele povo estava todo desconcertado, não estava mais seguindo os mandamentos, né, e então Neemias, ele se colocou na posição. Primeiramente, ele foi buscar o Senhor, né? Para depois ele agir. Ele não agiu por impulso, né, irmãos? Então, nessa palavra, eu creio que eu e você,
temos que se examinar todos os dias. Verdade, Deus. Todos os dias a gente tem que se examinar e temos que viver a palavra, né? Porque é a palavra que nos dá força, né? A palavra é que dá força pra gente, que dá ânimo todos os dias, que nos ensina, né, a viver na presença do Senhor, né? Então, essa palavra, irmãos, que Deus colocou no meu coração nesta tarde. Aleluia, né? Senhor. Então vamos se examinar, né, irmãos? Para que Deus possa trabalhar na nossa vida. Não adianta só a gente querer as bênçãos, mas não querer o abençoador, não é? Porque a gente tem que querer o abençoador e tem que se prostrar, né? Aleluia, Aos Senhor. pés do Senhor, para que Ele possa, né, reconstruir tudo aquilo que estava destruído, né? Que possa restaurar tudo aquilo que estava acabado, não é? Então, é dessa forma. Neemias, ele se prostrou, né? Ele estava naquela cidade, mas ele adorou o Senhor, quebrantou o coração dele, né? E confessou todo o pecado, né? Que o povo fez. Então, aí que ele foi agir, né? Ele pensou, adorou, desceu na casa do oleiro, aí que ele foi agir. Porque hoje Aleluia, né, Senhor. tem muitas pessoas que às vezes a gente mesmo, às vezes a gente está passando por uma prova, por uma dificuldade, né? Que a gente olha assim, meu Deus, e já quer agir pelo impulso, já quer fazer assim, sabe, da forma que a gente quer, mas não é da forma que a gente quer, do jeito que Deus quer. Eita, Senhor, aleluia. Então, é desse jeito, irmãos. Eu era desobediente, mas hoje eu estou aqui, né? A honra e a glória do Senhor, né? Por causa da nossa desobediência, que acontece as coisas na nossa vida, né? Então não adianta a gente murmurar quando a gente estiver passando pelaquela prova, pelaquela dificuldade, né? Por aquelas coisas que estão acontecendo na nossa vida, que a gente para e fala, meu Deus, por que está acontecendo isso? Mas é por causa da nossa desobediência, porque foi assim que aconteceu com aquele povo. Aquela cidade estava toda quebrantada, né? Então Deus agiu naquela cidade, né? Por causa da desobediência, né? Do povo. Então, aleluia. Essa palavra que Deus colocou no meu coração. Vamos ser obedientes ao Senhor. Aleluia, Na casa do Senhor verdadeiramente. Né? Vamos adorar e glorificar o Senhor. Aleluia, Senhor. Né? Vamos se colocar na posição, porque é isso que Deus quer, né, na nossa vida. Não por causa do ato da nossa desobediência, sempre a gente tem que passar por alguma coisa. Então, irmão, se hoje você está passando, né, por algum momento, por alguma dificuldade, alguma coisa, então não murmure, irmão. Desça na casa do oleiro e pede direção ao Senhor, né? Porque Deus, Ele é que é o nosso refúgio, não é? Aleluia, então, Senhor. vamos descer na casa do Senhor, adorar o Senhor, né? Porque Ele merece. E a quebrantar o nosso coração verdadeiramente, né? Em nome do Senhor Jesus, Pai amado. Aleluia, Jesus. Porque lá em Salmos 51, né, vem nos dizer que o Salmo 51, 17, vem nos dizer que os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado, ao coração quebrantado e comprido, e não desprezarás, ó Deus. Eita, Senhor, aleluia, Pai. Se você quebrantar o coração perante a presença do Senhor, Glória ao teu nome, Senhor. Ele vai agir na sua vida. Então, é dessa forma, irmãos. Eu não sabia, né, a palavra que eu ia trazer, porque eu preparei outra palavra, mas quando eu cheguei aqui, Deus colocou no meu coração essa palavra. Glória ao teu nome, Senhor. Porque quando a irmã me lançou o convite, eu fiquei muito nervosa, irmãos. Fiquei nervosa de verdade. Mas Deus trabalhou, né? Então, aleluia, Senhor. Possamos se examinar todos os dias, né? E que Deus possa nos abençoar cada dia mais. E que nós podemos descer na casa do oleiro, né? E é essa palavra que Deus colocou no meu coração, né? Não vou falar mais porque é só até aqui, né? A minha palavra, né? Que Deus colocou.